da Terra liga o Polo Norte ao Polo Sul. Então, é um campo magnético que é só isso aí, tem a linha de campo. Se você entrar aí no Google agora e escrever campo magnético do Sol, você vai ver uma imagem parecida com essa. Olha a confusão que é o Sol. Não é só o Sol que é assim, qualquer estrela é assim. Então, o Sol ele não tem um campo magnético que sai bonitinho do Polo Norte até o Polo Sul. Como o Sol é uma estrela é um objeto altamente magnetizado, ele tem esses loops aqui, ó. Então, essa polaridade norte-sul, na verdade, ela se fecha em vários pontos ali do Sol. Em vários pontos do Sol acontece isso. E isso, o que que é? Isso é uma região, a gente chama de região ativa do Sol. Aí, ó, essa imagem aí tá bem bonitona, ó, ó que legal, ó, tá vendo? Então, ó, forma uma aqui, forma uma ali e tal. Isso são as regiões ativas, são as regiões de grande atividade magnética que tem no Sol. Enquanto tá tudo fechadinho, tá beleza, ó, tá fechadinho aqui as linhas de campo. De repente, por conta da atividade ser muito grande, essas linhas de campo elas simplesmente arrebentam. Quando elas arrebentam, toda aquela energia que está ali concentrada sai. É o que a gente chama de ejeção coronal, ejeção de massa coronal. E depois fica o quê? Fica uma região que é mais fria do que as outras regiões ao redor dela. E é assim que se cria uma mancha solar. A mancha solar ela é uma região que é quente pra caramba, só que ela é mais fria do que o entorno dela. E é onde acontece toda essa atividade solar, onde essas linhas de campo aí se arrebentam e tudo, porque o Sol é um objeto, é uma estrela, e uma estrela é um objeto muito mais complexo do que um planeta, por exemplo, que tem só o campo magnético ali, né, bipolar, que a gente chama. Tá? Então, as manchas são essas, são regiões mais frias e regiões ali onde você tem uma grande atividade magnética no Sol. O Henrique pergunta se algum meteoro poderia ocasionar algum dano ao Sol ou ele seria evaporado antes. Não só é evaporado, como muitos cometas são evaporados ou o Sol simplesmente engole esses cometas, cara. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do Sistema Solar. Na verdade, o Sistema Solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisa somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No Sistema Solar nós não somos nada. Quanto mais no universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não causa problema nenhum. Asteroide pode bater no Sol, o asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários. Então você tem os cometas chamados Sun Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. O Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que esse não é visível no Brasil, né? Não. Então vai ter um eclipse do Sol dia 30. Eclipse do Sol, cara. Só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro Mylar, que a gente chama, ou Bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí, escreve filtro solar Mylar. Não é papel alumínio, tá, não pessoal? É papel alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14 para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo, não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar. Colocar dois óculos. Dois óculos, não olhe com óculos escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha para o Sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não olhe. E não tem que olhar mesmo nunca. O melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um eclipse e tal, é projetando. A melhor maneira de você observar o Sol e estudar, se você não tiver o equipamento correto, é projetando o Sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá? Inclusive, a gente vê até imagens, quando tem algum eclipse, que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, tá com um filtro próprio para observar o Sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse. Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não só torra a sua retina, né? Causa muito problema. Tanto que o nosso querido Galileu, né?
ele ficou cego, porque ele observava o Sol desse jeito e acabou ficando cego. Conheço uma pessoa também que quando ela era criança, ela viu um eclipse. Depois de muitos anos, teve problema na vista. Por quê? O médico, quando chegou, falou assim, cara, sua retina está queimada, você deve ter visto um eclipse sem proteção. Tome muito cuidado. Muito. É que antigamente, até na TV falava isso, né? Para a gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas até na TV era divulgado isso. A melhor forma de observar um eclipse. Exatamente. Cleo Lindsay mandou vintão. Vintão, opa. Propulsão de foguetes no espaço. Vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço. Boa, garoto. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo, são totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9, você tem o Merlin 1D, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vacuum. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara, porque no vácuo, ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a Crew Dragon chegou, a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você está no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, na verdade, é muito simples, entendeu? O que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás e quando ela joga um negócio para trás, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo, de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então, você não sabe. Você mandou uma sonda para Marte, ela viajou 9 meses, 8 meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então, é isso que acontece. Mas não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá, eles ficam jogando, né? A Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Dragon tem isso, todas eles têm, tá? Então, não é tão complicado. O Bruno pergunta, depois que o hélio começar a virar CO2, o Sol vai ter características diferentes? Mas o hélio não vai virar CO2 não, viu, cara? A sequência é assim.